Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e olha essas flores aqui, lindíssimas, não? Olha essa Ferrari, que coisa maravilhosa. Mas olha como é que elas estão olhando para baixo. Olha só, elas são pesadas, né? A planta ela não consegue mantê-las nessa posição. Como fica mais bonito, como uma singela que consegue ficar olhando para cima normalmente, como essa aqui. Essa aqui não, fica olhando para baixo. Olha essa aqui. Também pesada, olhando para baixo. E inclusive está com má formação, está faltando pétala aqui. Mas por que essas flores ficam assim olhando para baixo? Eu gostaria de que minhas flores ficassem olhando para cima, bonitas. O que eu posso fazer? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. E se você está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, clica no botão de se inscrever aí, tá? Se inscreva no canal e marca o sininho para você ser sempre notificado quando tivermos novos vídeos por aqui. Olha, nos últimos dias eu recebi muitas mensagens de pessoas, coincidentemente, falando sobre um mesmo problema e aí eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui para você. As pessoas me relataram que as suas flores não conseguiam se manter eretas, né? As flores ficavam olhando para baixo. Professor, minhas flores ficam olhando para baixo e elas não conseguem se manter eretas. Outras falando que suas plantas só conseguiam produzir botões, mas não conseguiam abrir as flores. Os botões não abriam e chegavam a cair antes de abrir, tá? Ou quando vem com má formação, faltando pétala. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para explicar o porquê que isso acontece. Gente, a primeira coisa que é importante que vocês saibam é que essas flores multipétalas, né, essas flores dobradas, triplas, né, até tem flor até com 7 camadas de pétalas, elas não são naturais. Calma, como assim, professor? Como assim essas flores não são naturais? Calma que eu te explico, tá? Ó, na natureza, as rosas do deserto elas possuem apenas um tipo de flor, que são essas singelas, que produzem apenas uma camada de pétala e as cores geralmente variam em tons de rosa, tá? Algumas espécies apresentam flores mais para o branco, mas geralmente são em tons de rosa e singelas, isso é importante dizer, sempre com uma camada de pétalas. Quando você vê aqui essas flores multipétalas, com essas cores variadas, elas não são naturais. Por quê? Porque elas foram criadas ao longo de décadas de melhoramento genético, de uma seleção artificial que foi feita por produtores. Esses produtores foram fazendo cruzamentos entre as rosas do deserto e selecionando desses cruzamentos aquelas plantas ali resultantes que apresentavam determinadas características, como uma tonalidade um pouco diferente da flor, algumas ali vieram com uma camada a mais de pétalas, e aí você seleciona essas características e utilizando aí técnicas de melhoramento genético, ao longo aí dos anos foram surgindo essas flores tão nobres e diferenciadas que nós conhecemos hoje, como esta Ferrari bem aqui. Então, quando eu digo que elas não são naturais, é porque elas não existem na natureza. Elas foram criadas artificialmente a partir de seleção artificial de caracteres, que é uma coisa que é feita não só com as plantas, mas foi feita também com outros grupos de seres vivos, como os próprios cães com as suas diferentes raças e os gatos também com as diferentes raças. Essas flores assim diferenciadas, exóticas, é como se fossem as raças que foram criadas dentro aí da espécie das rosas do deserto. Olha essa outra aqui, que maravilha, né? Também uma flor multipétala, lindíssima, né? E olha como é que ela fica, né? Ela fica olhando para baixo. É o que acontece com muitas dessas multipétalas que foram criadas assim artificialmente. Essas flores multipétalas, a partir do momento que elas foram sendo produzidas aí pelos produtores, né, ao longo dos anos, elas foram sendo replicadas através da técnica de enxertia, né? Então hoje a gente tem, por exemplo, uma Ferrari dessa, a gente não encontra ela de semente, a gente só encontra ela por enxertos, porque a matriz dela está no local onde ela foi criada lá, se ela realmente ainda existir. Todas as flores que estão por aí de Ferrari, como essa aqui,
são de enxerto, elas foram replicadas a partir de enxertos, tá? Porque é muito difícil reproduzir essa flor de semente. E o que acontece, gente, é que a rosa do deserto, ela não é uma planta que evoluiu para se preparar para ter flores assim, flores com multipétalas, porque flores com muitas camadas de pétalas são mais pesadas e consomem muito mais energia da sua planta, tá? Então é importante entender. As rosas do deserto, fisiologicamente, elas são plantas preparadas para flores assim, flores singelas, tá? Flores com apenas uma camada de pétalas. Essas flores muito grandes exigem muito da planta e geralmente a planta ela não está preparada para aquilo porque a evolução dela não acompanhou essa evolução artificial que foi proporcionada aqui pelo homem. E é aí que entra a sua intervenção, tá? Então, se você tem flores multipétalas aí que tem dificuldade de abrir, né, tem dificuldade de sair da fase de botão, você precisa reforçar a adubação nessas plantas com fontes de fósforo, com fontes de potássio e com fontes de cálcio, que são elementos aí que vão ajudar bastante na boa formação das flores. Então, essas plantas que têm enxertos de flores assim multipétalas, elas requerem uma adubação muito mais rica, né? Uma adubação regular, porque a adubação de uma flor simples como essa aqui, ela não vai ser tão exigente quanto uma flor tão nobre, tão grande e multipétalas como essa aqui. E é por isso que muitas vezes você tem uma planta enxertada e você nunca conseguiu sair da fase de botão com ela, porque é uma flor multipétala, um enxerto nobre que você comprou aí como uma Golden Fate, como uma Bridal Bouquet. Esse enxerto ele exige muito daquela planta e você faz a mesma adubação que você faz para todas as suas plantas, você faz para aquela ali. Então essas plantas aí precisam de uma adubação mais rica em fósforo, em potássio, em cálcio. Você dá aí uma fonte de farinha de osso, por exemplo, para ela, para ajudar também, tá? E aí você vai ver que essas flores aos poucos vão começar a desabrochar, tá bom? Para você ver um comparativo, é a mesma coisa quando você tem uma raça de cão que tem um focinho muito achatado. Ela não foi criada pela natureza para ser daquele jeito. Então, muitos cães que têm um focinho achatado têm dificuldade de respirar, tá? Então, é o mesmo raciocínio. Então, as plantas, elas não foram criadas na natureza para terem essas flores aqui. Então, elas vão ter dificuldade, mais dificuldade de produzir essas flores do que flores singelas, que são aquelas que realmente a gente encontra na natureza, tá? Uma outra coisa que pode influenciar também é a saúde do cavalo que recebeu o enxerto daquela flor multipétala. Então, de nada adianta você enxertar uma flor dessa, muito grande, né, cheia de camadas de pétalas, em um cavalo muito pequeno, um cavalo muito jovem. Então, ele não vai conseguir, muitas vezes, sustentar aquela floração, produzir aquelas flores, porque ele ainda é muito novo, ele é muito pequeno, ele não consegue produzir a energia necessária para produzir essas flores. Então, se você for fazer enxertos de flores muito grandes, com muita camada de pétalas, você escolha um cavalo que já seja robusto, vigoroso, porque se você escolher um muito pequeno, ele vai ter dificuldades para formar essas flores aí. Tá gostando desse vídeo? Então deixe o seu like, ajuda esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Uma outra coisa que pode ajudar também a essas flores multipétalas a conseguirem aí desabrochar é um bom substrato. Tá? Você ter um substrato aí com boa drenagem, um substrato leve que permita o bom enraizamento é fundamental para essa planta ter energia e conseguir produzir essas flores, tá? E quanto ao peso dela, infelizmente não há muito o que fazer, tá? Então, quando você tem flores assim que ficam olhando para baixo, é porque elas são muito pesadas mesmo. Essa planta, os ramos dela não foram criados para sustentar essa flor e elas vão ficar olhando para baixo. Então, muitas delas realmente ficam olhando para baixo, outras ficam um pouco mais eretas, mas é o que acontece normalmente nessas coisas que são muito grandes e tem muito camadas de pétalas, mas pelo menos agora você entende o porquê disso. E aí, você tem alguma flor aí que tem dificuldade para abrir essas flores multipétalas? Conta para mim aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. O último fator importantíssimo para você ver essas flores multipétalas conseguindo desabrochar é o sol, tá? Elas precisam de sol abundante, tá? Para conseguir abrir os seus botões e essas flores desabrochar. Então evita ficar trocando de lugar essas flores quando elas estão com botões,
deixa ela ali tomando sol pleno, tá? Até ela abrir. Se você quiser mudar de local, mude somente depois que a flor estiver aberta, tá bom? E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir e compartilhar à vontade. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E me segue lá no Instagram que está aqui embaixo, que estamos lá todos os dias compartilhando dicas sobre as nossas queridas rosas do deserto. Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!